Olá, eu sou o Isaac, estou aqui para gravar esse vídeo sobre o prêmio Memorial e Vivências e a minha participação aqui vai se dar através do processo que foi indicado de depoimentos através da leitura de perguntas e respostas. Primeira pergunta: identifique-se dizendo o seu nome, a área cultural em que atua e há quanto tempo trabalha. Com cultura e o município onde reside. Então, meu nome é Isaac Souza de Jesus, eu trabalho com muralismo e grafite no campo das artes visuais, trabalho há pelo menos 8 anos, 9 anos aí dentro dessa área, e o município onde eu moro é Toledo, no oeste do Paraná. A segunda pergunta: conte quais são suas origens, como começou o seu envolvimento com a área cultural em que atua, sua trajetória enquanto trabalhador da cultura. Bom, as minhas origens, elas são assim inúmeras, né, por assim dizer, mas principalmente muito humilde, de filho de trabalhadores, né? O meu envolvimento com a cultura, ele aconteceu de forma espontânea, através de desenhos. Desde sempre eu desenho, assim que eu me lembro. Sempre fui muito chegado a desenhar, nesse processo muito espontâneo. E isso vem desde que eu me entendo por gente, e até há pouco tempo eu participei de oficinas com adolescentes e eles me pediram muito sobre isso. E eu fui puxando e não conseguia responder qual foi o momento dos meus primeiros desenhos. Mas eu sei que eles me acompanham há muito tempo, mas eu né, eu mesmo não acreditava muito em cima desses desenhos, por achar que isso não ia fazer nenhuma diferença na minha vida, né? E pelo contrário, eu tinha que focar em estudar e trabalhar em alguma empresa. Então a minha origem vem disso, mas principalmente o envolvimento dentro das áreas culturais foi muito importante para entender os valores que devem ser agregados a todo esse fazer, né? Que a gente só, depois de um tempo e de experiência, a gente vai entendendo o quanto é importante. A minha trajetória dentro do trabalho com cultura, ela já se deu aqui no município de Toledo. Toledo é uma cidade assim que abraça muito inúmeras culturas, mas a gente é uma cidade de interior e que talvez esse seja o fator com que permite um acesso, né, de uma forma assim facilitada ou fácil, de diálogo fácil com as pessoas que normalmente fazem essa gestão. Para mim foi muito importante isso, porque a minha aproximação dentro dos espaços de cultura, ela se deu justamente na Casa de Cultura do município. Eu fui convidado até lá e, trocando uma ideia com a gestora naquele momento, uma das pessoas que faziam essa gestão cultural, que eu tenho muito carinho até hoje, que é a Magda, ela fez uma primeira conversa comigo, expondo uma situação que envolvia desenho, e eu aceitei participar. Naquele momento eu trabalhava na construção civil, e ali foi o start de participação e de entendimento desse processo cultural, né? Como enquanto trabalhador mesmo de cultura que a gente é hoje. Conte sobre o seu aprendizado, formação na área cultural em que atua. Então, a partir disso, como eu disse na pergunta anterior, isso foi fundamental para esse aprendizado e para a minha transformação dentro dessa área. Porque naquele momento estava sendo discutido um projeto em Toledo, chamado Céu das Artes, que naquele tempo ali chamava PAC alguma coisa. É um projeto do Ministério de Cultura, e Toledo ia sediar a primeira unidade desse projeto, era o piloto, né? A famosa cobaia. E foi muito interessante, porque naquele exato momento eu estava vindo de um processo de recuperação, né, pós-dependência química, a qual é complexo, muito doloroso, e a gente perde muito a noção de valores e perspectiva de vida mesmo, e isso foi incrivelmente importante
porque na primeira conversa eu já me identifiquei com a questão cultural e com a pessoa que estava fazendo esse diálogo comigo. E pós isso eu me ofereci, voluntariei para ajudar no que fosse preciso, entendendo que ali naquele lugar ia agregar as duas coisas que eu mais gostava de fazer fora desse trabalho que eu vinha fazendo na construção civil, que era skate e desenho. Por saber disso, eu automaticamente me identifiquei com um projeto e fiz questão de estar ali dentro voluntariando num primeiro momento para que isso acontecesse, né? E foi de suma importância nesse aprendizado, porque aí eu tive um real contato e a dimensão do que é cultura e de como ela envolve a sociedade como um todo, e a gente não tem essa percepção, estando no dia a dia e no nosso cotidiano de trabalho, a gente liga o automático e deixa os dias passarem sem se importar muito, né? E isso foi fundamental para estimular a sensibilidade para esse lado e principalmente alçar novos voos mesmo em relação à arte, em relação ao entendimento e às possibilidades. Conte quais são as suas principais referências, inspirações no seu fazer artístico. Bom, meu fazer artístico, ele vem de referências e de experiências, mas principalmente dessas referências, né, que faz com que a gente queira chegar em um lugar. Gêmeos são artistas de São Paulo, Marcelo Eco, eu acompanho ele há muito tempo, um grande parceiro meu e amigo, Michel Davis, de Curitiba, Carlos Henrique Zornita, de Cascavel, Ente Combatente, de Cascavel, outros amigos de Curitiba, Gardipan, tem muitos amigos na região Nordeste, na região Centro-Oeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, então a gente acaba tendo muitas referências, né? Então, se fosse citar todo mundo, ia faltar espaço no vídeo, mas focando aqui nos Gêmeos, acredito que eles sirvam como referência para toda a cena do grafite nacional e mundial, com certeza, porque eles trazem uma representatividade, né? Eles têm uma comunicação muito criativa, muito aberta com o seu público e com os espaços onde eles estão inseridos, e isso faz com que a gente queira estar sempre próximo do trabalho deles, sempre refletindo, sempre buscando, né, elementos, buscando coisas que eles estão trazendo ali nessa comunicação, que é incrível, e até os dias de hoje eu estou sempre esperando eles lançar qualquer tipo de material para consumir, para aprender, para aquecer o espírito, né? Além disso, as minhas referências também vêm do campo social, né? Elas estão diretamente ligadas a uma ONG, a qual eu faço parte desde 2014, Central Única das Favelas, a CUFA. Dentro dessa ONG eu tive inúmeras experiências, contato com os fundadores dessa ONG, que faz trabalho no Brasil inteiro e mais de 17 países pelo mundo, num trabalho sociocultural também, envolvendo esporte, cultura, o trabalho social, e eles são referência para mim de como eu acredito que o grafite ele precisa estar, sabe? Tá inserido diretamente dentro das comunidades, sendo o protagonista de muitos movimentos e associado a inúmeras outras vertentes culturais e artísticas que fazem com que o protagonismo dentro desses espaços e territórios para jovens, adultos, crianças, adolescentes, enfim, possa vir por meio da arte também, mas principalmente a comunicação com esses espaços e a visibilidade. Então, são referências para mim. Conte sobre as obras, produtos, projetos de sua autoria, com a sua participação. Foram inúmeras ao longo desses anos, né? Assim, acaba que a gente tem um certo empolgação, um tesão mesmo de produzir, de fazer, de estar sempre ali querendo fazer cada vez mais, produzir cada vez mais coisas, pintar muitas coisas, estar sempre na rua, estar sempre dialogando, estar sempre buscando,
mas as coisas assim do meu fazer artístico e das minhas produções e projetos, uma das produções, acho que é o mural que eu fiz agora recente aqui dentro da Itaipu Nacional, né? Um mural de 190 metros, muito importante para a minha carreira, muito importante também para o meu trabalho, para as técnicas que eu acumulei ao longo desses anos, e executar um projeto sob essa escala e nessa perspectiva, dado a sua importância e a importância da empresa para o território nacional, acredito se tratar do meu principal projeto hoje, mas também junto a ele, ou concomitante, ele é um projeto social chamado Acordar, que também acredito que tenha uma importância gigantesca na minha história, em tudo que eu acredito, em socializar a arte com outras pessoas. E esse projeto trabalha principalmente na área social, com crianças dos serviços de convivências, dos CREAS e do CAPS. Então eu acabei, através desse projeto, tendo contato com inúmeras pessoas aqui na região oeste do Paraná. Então, muitas participações através desse projeto, então ele tem uma importância muito grande. E outro que é muito importante para mim, mas não deixa também de ser tão importante quanto esses outros dois que foi citado, que é o evento, né, o Street of Style, que é realizado em Curitiba, e uma dessas referências que eu citei acima, o Michel Davis, é o organizador desse evento, e ele é uma das pessoas que abriu as portas para que eu pudesse evoluir e aprender muito sobre o grafite e as inúmeras pessoas que fazem essa cena a nível nacional e internacional. Então, um projeto muito importante para a minha carreira, muito importante para a minha formação como indivíduo, mas principalmente para o crescimento, né, do street art, do grafite, do muralismo e também da produção de um evento assim grande, de um evento que envolve muitos idiomas, muitos costumes, muitos sotaques, muito tipo de comportamentos, enfim, entender tudo isso é importantíssimo para manter em primeiro lugar a humildade nas relações humanas e em tudo que implica criar um evento e fazer e produzir um evento nesses moldes, mas também no enorme aprendizado que isso traz para a gente como indivíduo, pelo simples fato de estar presente, e quando você está na equipe de produção, isso toma uma escala gigantesca. Conte sobre suas principais experiências de produção cultural, participação em eventos e projetos culturais. Bom, é quase que eu entreguei já, né, na pergunta anterior, mas ainda tem mais algumas para compartilhar. Algumas outras experiências vêm também de eventos, então vou citar um que foi em Nova York, nos Estados Unidos, pela CUFA. Então a CUFA tem uma pessoa ali que eu considero de fundamental importância, a Nega Giza, Celso Ataíde, MV Bill, e o presidente estadual aqui, o Zé da CUFA, o José Antônio Campos, são pessoas importantíssimas para que esse evento se tornasse realidade na minha vida, se tratando de um trabalhador da cultura do interior, a ponto de estar trabalhando nos Estados Unidos dentro de um evento da Central Única das Favelas. Esse evento teve uma importância gigantesca na minha trajetória, por conta de encarar um baita desafio, que é participar da produção de um evento em um território estrangeiro e com uma língua estrangeira, né? E a gente tem que dar um jeito não só para cuidar de exposição, montar a exposição, cuidar das intervenções, a comunicação com os artistas, o trabalho que cada um ia desenvolver e desempenhar dentro da sua perspectiva e do seu jeito de produzir, e fazer com que esse diálogo tão diverso, tão distinto, pudesse acontecer em sintonia num território que não era o nosso, né? Então foi um baita desafio, um aprendizado ainda maior, e trouxe experiências e agendas muito positivas, né? Junto a isso também fui um dos selecionados para participar da etapa do Mundial de Grafite no Rio Grande do Sul, e muito feliz porque participei da etapa Rio Grande,
E é um evento muito cobiçado para quem é do grafite, né? Tá dentro, tá participando, um evento também internacional, de consequências e de importância assim, muito grande para nossa cena. E tá dentro de um evento como esse agrega muito mesmo. Nesse evento particular eu pude participar pintando, diferente da produção. Você tem ali todo o aparato do evento para que você participe da melhor forma e deixe sua arte, né? Também, junto a isso, fiz uma participação e aí um projeto de empreendedorismo, né, que envolve também as culturas, que é pintar um veículo que ia rodar as capitais e as periferias de inúmeras cidades pelo Brasil. Então, tem uma Kombi e essa Kombi passou a falar sobre empreendedorismo e gerar empreendedorismo através da cultura em várias cidades, também um projeto da CUFA, e isso foi legal demais de fazer, muito legal mesmo. E aí você vai tendo o termômetro, ou vai tendo a dimensão, né, de como é bacana assim, você estar inserido dentro dos processos de cultura, de arte, e a importância que isso tem na receptividade, né? Em como as pessoas recebem uma determinada mensagem. Então foi bacana demais. Isso realmente agregou muito para a minha vida e para a minha caminhada. Bom, a sétima pergunta é: conte sobre sua vivência de trabalho, de cultura no momento pandêmico e as mudanças causadas pela pandemia em seu fazer artístico e cultural. Bom, aqui chega num momento triste, né, da nossa história recente. Primeiro, a questão do luto, né, que eu acredito que inúmeras famílias estão vivendo por conta dessa pandemia. E aqui eu acho que nenhum tipo de valor, de coisa que eu possa falar pode amenizar a situação gerada por essa pandemia. Mas dentro da minha atividade cultural, dentro do grafite, dentro da dinâmica de trabalho que a gente adotou, foi afetada diretamente. Então, nesse momento que a pandemia estoura com força, trazendo isolamento social, rompido os contratos. Eu estava com 3 contratos nesse momento, com uma renda relativamente boa, né? E isso acabou do dia para a noite. Mesmo tendo gerado um mínimo de capital antes da pandemia, que era o objetivo criar um ateliê para mim, alugar um espaço, montar um espaço para poder atender cliente, para poder pintar e produzir coisas diferentes do que eu vinha fazendo, até para já pensando num meio assim de produzir coisas, né, que eu pudesse apresentar para as pessoas, de repente criar uma exposição. E isso não foi possível, até porque esse capital foi consumido ao longo do primeiro ano aí de pandemia, já com a questão da sobrevivência mesmo, né? Então ela afetou diretamente. E até hoje, né? Porque nós estamos aí em janeiro de 2022 e a gente não tem uma perspectiva, até por conta do aumento dos casos agora. E tá bem complicado mesmo. E paralisou tudo porque os trabalhos que eu vinha desenvolvendo, principalmente na área social, com projetos de grafite para fortalecimento de vínculo com as secretarias de assistência, eles foram interrompidos e ainda não retomados. Conte seus planos enquanto trabalhador de cultura para quando acabar o período pandêmico. Bom, com a pandemia, uma das coisas que eu busquei e que tenho buscado é o estudo mesmo, estudar o entendimento, entender toda essa questão burocrática. Não é fácil, eu ainda não entendo completamente, mas já consigo ver caminhos. Então, um dos objetivos é continuar estudando. Uma das coisas que me fez falta durante alguns processos e projetos que a gente criou durante esses 2 anos aí de pandemia é o ensino superior. Eu não tenho ensino superior, apenas o ensino médio, e tenho já visto meios para realizar, né, mais esse aprendizado, para que esse aprendizado seja agregado ao meu fazer cultural e artístico, para que agregue ainda mais valor a projetos de expansão do meu trabalho em relação
a suporte em relação à própria comunicação, à sua expressão, e principalmente entendendo o mercado da arte aí, que ele é gigantesco e tem inúmeras possibilidades também, criando network com outros artistas, mas também um dos sonhos é ter o meu espaço ali para que eu veja esse meu trabalho, alguns na parede, outros em outros formatos, e também fazer adaptação de tudo isso para esse mundo virtual aí, para esse mundo mais digital, né? Através de produções e também de desenhos digitais. Então essa é o meu principal objetivo aí com tudo isso que aconteceu. E esse foi o meu vídeo aí para o Prêmio Memorial e Vivências. Então, valeu, até a próxima.